Olá, pessoal! Vamos lá agora para a aula de história. Na aula de história, a gente começou um capítulo falando sobre a história de vocês, né? Vocês fizeram em casa a história do nome, perguntou para a mamãe, para o papai, né? A origem do nome de vocês, por que que deu esse nome. E agora a gente vai falar sobre os documentos que contam a história. Então, assim, para a gente resgatar a nossa história, tem documentos que nos ajudam a lembrar da nossa história, das fases da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida. E aí esses documentos, eles nos auxiliam é uma forma da gente recuperar as informações da nossa vida, né? Esses documentos chamam-se documentos pessoais. O que significa? Documentos da pessoa. Então é intransferível. Os meus documentos pessoais são meus, não pode ser de nenhum de vocês. Então o documento da Lia, do Theo Guaraldo é do Theo Guaraldo, da Lara é da Lara, do Miguel é do Miguel, entendeu? Cada um tem os seus documentos, a gente não pode transferir esses documentos, entendeu? Eu não posso pegar os documentos da Ana Laura e ficar como se fosse para mim e no médico e apresentar eles. Não, cada um tem o seu, né? Então são documentos pessoais. E quais são esses documentos pessoais? O primeiro documento que a gente ganha, que a gente recebe, faz quando a gente nasce, é a certidão de nascimento. Então, o papai e a mamãe, quando você nasceu, eles fizeram uma certidão de nascimento. É um documento onde conta o seu nome, o nome que eles te deram, o sobrenome, que a gente já viu que todas as pessoas têm um sobrenome, a data do seu nascimento, o local que você nasceu, os nomes dos seus avós, o horário que você nasceu, qual era a cidade. Então, várias informações tem ali nessa certidão de nascimento. E ela é única. Então, assim, para a vida toda ela vai valer, tá? Depois, até casar, depois tem a certidão de casamento. Mas, enquanto isso, é de nascimento. Aí, depois tem outro documento intransferível e muito importante e pessoal, é a carteira de vacinação. A carteira de vacinação é um documento que ela registra os dados de todas as vacinas que você toma ao longo da sua vida. É muito importante guardar, né? Ó, a gente está vivendo esse período do coronavírus. O coronavírus ainda não tem vacina, os cientistas estão ainda estudando uma vacina para ele, mas logo vai achar. Porque tem várias outras doenças que não tinha vacina e hoje em dia tem, e a gente vai lá e toma. Vocês já não foram tomar várias vacinas? E as vacinas servem para nos proteger, não é? Então, esse cartão de vacina, imagina se não tivesse a carteira de vacina, a gente tem que guardar o nome de todas essas vacinas. Deixa eu contar para vocês uma coisa, a tia Josi não lembra de nenhuma vacina que ela tomou. E aí, quando a tia Josi casou e foi embora, foi morar na casa dela, a mamãe da tia Josi não tinha mais essa carteira de vacina dela. Aí, quando eu fiquei grávida, eu tive que tomar várias vacinas. Quando a gente fica grávida, a gente tem que tomar um monte de vacina. E aí, precisa saber quais vacinas eu já tomei. Não teve como eu saber. Eu tive que tomar um monte de vacina que eu já tinha tomado quando eu era criança, mas eu tive que tomar de novo porque eu não tinha a minha carteira de vacinação de criança. Então, é muito importante essa carteira de vacinação. É um documento pessoal e é intransferível, né? Então, ali guarda muitas informações importantes da pessoa, as vacinas que já tomou, que já ficaram imunes ao vírus. Lembra que a tia Josi explicou que os vírus são bichinhos pequenininhos e que as vacinas nos protegem contra eles? Então, essa carteira de vacinação é muito importante. Então, é um documento. Aí, depois a gente tem o registro geral, que chama RG. Registro geral é a mesma coisa que RG. RG é a abreviação de registro geral. É uma carteira de identidade onde tem a foto, tem o seu nome, o nome dos seus pais, a data que você nasceu, aonde você nasceu. E essa carteira de identidade, ela tem prazo de validade de 10 anos. A cada 10 anos tem que ir lá no órgão que faz, no lugar, no escritório que faz e trocar ela, fazer de novo, porque aí vai mudar a foto, porque a gente vai ficando velho, não vai? Bom seria se não ficasse, mas a gente fica. E aí vai mudando o rosto da gente, vai mudando, não é? E aí a gente tem que ir trocando essa foto para comprovar que sou eu mesma na carteira. Porque imagina se a minha carteira de identidade tivesse foto minha quando eu tinha 15 anos. Então, imagina só. E mostrasse hoje eu tô diferente de quando eu tinha 15 anos. Então, ninguém ia acreditar que fosse eu.
Então, por isso que tem que mudar a cada 10 anos. E aí, essa carteira de identidade, ela também traz o carimbo do polegar nosso. Lembra que a tia Josi explicou que o polegar, ó, tem os tracinhos, ó, depois vocês olham de novo, a gente já conversou isso na sala, que esses tracinhos no dedo das pessoas são chamadas de impressão digital e que cada pessoa tem um, é único, mesmo gêmeos, cada um tem a sua impressão, não são iguais. Então essa impressão digital é colocada lá nessa carteira de identidade. Por quê? Porque a impressão digital na minha carteira de identidade é só minha, não é igual de ninguém. Hoje em dia, com a informática, com as coisas, com os eletrônicos, estão começando a digitalizar. Na época que a tia Josi fez, e às vezes que ela fez novamente, foi renovando, tinha que colocar num carimbo, numa carimbeira, igual a tinta do carimbo, e carimbar na carteira, né? Mas as coisas estão ficando modernas, né? Daqui a pouco nem vai precisar fazer mais isso. Aí a maquininha lê a digital da gente e fica lá gravado no computador. Só que é assim, então a carteira de identidade é um documento importantíssimo, o RG, e ela traz várias informações, inclusive a gente assina, lá tem a assinatura da pessoa, e aí é muito importante assim, quando a gente vai em vários lugares, né? Principalmente quando a gente fica adulto, tá bom? Depois, e aí tem outros documentos também, esses 3 que a tia Josi explicou são documentos oficiais que assim, o governo exige que todas as pessoas tenham, tá? Aí tem outros documentos que também são importantes, mas não são tão oficiais. Por exemplo, a carteirinha do plano de saúde. É um documento também pessoal e intransferível, ou seja, a minha carteirinha de saúde, do meu plano de saúde, é minha, eu não posso usar de vocês, e nem vocês usarem a minha. E aí essa carteirinha a gente usa para nas consultas médicas, quando vai no hospital, né? É um documento também muito importante, só que não é um documento oficial do governo, tá bom? Do país que a gente mora, tá? E depende também, cada estado, cada lugar, cada região que a gente mora, tem alguns documentos que são oficiais ou não. E também podem contar um pouco da história nossa. A gente lembra também que na história, na matéria história, as fotografias, os relatos, as cartas, são também considerados documentos que contam a nossa história. Então, não são documentos oficiais, mas contam a nossa história. É igual a gente já conversou em sala, os museus. Os museus não têm um monte de objetos e documentos que são importantes e contam a história do povo, da nação. É a mesma coisa, né? E na nossa casa a gente tem algum objeto que conta a nossa história, a gente tem fotos, a gente tem brinquedos que contam a nossa história, né? Que a gente guarda com muito carinho, não é mesmo? Tudo isso são documentos importantes só que não são oficiais. Esses 3 que a tia Josi deu exemplo, que é a certidão de nascimento, a carteira de vacina e o RG são documentos oficiais que todas as pessoas têm que ter, tá? Desde quando nasce. Aí depois vocês vão para esta página, que é a página 202, e aí vocês vão ver um pouquinho, o Fábio, ele lembra de vários momentos que ele teve ao longo da vida dele com o cachorro dele. E aí, ele estava contando esses momentos pro cachorro dele, porque ele conversa com o cachorro, né? A gente adora conversar com os bichinhos, não é mesmo? Quem não gosta, acha que a gente é doido, né, crianças? Mas a gente adora. E aí, o Fábio, ele fez tipo um jogo de 7 erros aqui para vocês acharem as diferenças que tem de uma imagem para outra, tá bom? Aí vocês vão ou circular ou fazer um X, vocês vão escolher, tá bom? Qualquer dúvida, aí é só até isso, só até a 202 de história, tá? É falar um pouquinho, conversa um pouquinho com a mamãe sobre esses documentos, quais documentos que vocês têm, se você já tem RG, se não tem, a mamãe pode tirar depois que passar a história do coronavírus, né? Para você ter, tá bom? Mas certidão de nascimento você tem. Se você nunca viu, pede para a mamãe deixar você ver. A carteira de vacinação também pede para a mamãe deixar você ver para ver como que marca, como que faz a marcação, tá bom? É isso então, pessoal. Um beijo, bom trabalho para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau.